Queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos na 12ª lição da revista ou Lições Bíblicas CPAD para Adultos. Hoje nós trabalharemos aí a penúltima aula, porque já está chegando aí a 13ª aula e nós estamos glorificando a Deus por isso. O tema da lição, o papel da pregação no culto. Então, estamos chegando à reta final. Já tem aí a próxima lição, já está chegando aí, já deve ter nas lojas da CPAD e em outras lojas também que revendem. Então, glorificado seja Deus por mais um fechamento aí, quase, desta lição do primeiro trimestre de 2024. Gente, que Deus abençoe. Curtam, sigam, compartilhem. Adalberto Teles, e a gente já vai direto ao assunto, que é o que é mais importante aqui. Lição número 12, o papel da pregação no culto. A leitura em classe é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. É a lição em classe. Uma leitura bem curtinha, uma leitura boa também de se fazer, que é essa lição, a segunda lição. Então, que vocês venham fazer esta leitura e aprimorarem também a leitura de vocês na questão da Bíblia. Palavras-chave, melhor dizendo, palavras-chave: igreja, culto, pregação, palavra. Porque às vezes a gente faz uma adaptação, porque a língua é boa para isso. A gente, vamos ouvir a palavra, mas pregação é a exposição da palavra, e a gente às vezes elimina a palavra pregação para falar direto sobre a palavra, como se já fosse a pregação. Então eu escolhi na lição pregação, mas aí como a importância da pregação no culto, então eu botei igreja, porque o culto é feito na igreja ou em outro lugar, mas eu botei igreja como referencial, mesmo sem ser o templo, mas às vezes um culto no lar, ou seja, o que for. Culto, pregação e palavra. A introdução, eu já começo dizendo que a própria Escritura revela a pregação da palavra de Deus. Desde os tempos antigos, os profetas proclamavam a mensagem de Deus. E isso não foi diferente na igreja primitiva, na igreja medieval e na atualidade. Ou seja, desde o Antigo Testamento, nós temos a proclamação da palavra, a pregação da palavra, porque aí depende, eu separei aqui 2 verbos para falar sobre isso. Um está na revista e o outro eu separei do grego para o português. No hebraico lá é o verbo kará, que é clamar, proclamar, gritar. Entende? Então você tem, já no Antigo Testamento, e mais lá embaixo eu vou falar uma expressão que os profetas também usavam para quando eles iam proclamar a palavra do Senhor. Então a pregação é algo comum à igreja. Então é assim, aí a gente precisa entender qual é o papel da igreja, da pregação no culto. Então a gente estudou semana passada sobre o culto, o que é o culto, e agora qual é o papel da pregação. Não é uma pergunta aqui na lição, mas eu faço essa pergunta: qual é o papel da pregação no culto? Então, desde a antiguidade, nós temos o anúncio, a proclamação, a pregação da palavra, ou profética, ou um vaticínio, ou seja lá o que for, e também a proclamação da mensagem na igreja primitiva, que ela vai evoluindo. A pregação lá na igreja primitiva é a homilética, a homilia, e isso, até essa palavra homilia é usado na igreja católica. Nós já falamos pregação, uns falam a palavra, outros falam preleção, só mudam os termos, mas a homilia seria, no caso, aquela pregação que eles faziam em tom familiar, pois as igrejas eram domésticas. Então hoje, ou seja, na atualidade, nós temos uma nova configuração da pregação, mas o que não pode mudar
é o objeto da pregação, que é a palavra de Deus. Objeto aqui, gente, a gente fala no sentido positivo, não pejorativo. É porque é a ferramenta do pregador, da pregadora, na hora do culto. Nesse sentido, é importante que a igreja do século XXI valorize e reconheça a importância da pregação do evangelho. Aí aqui eu já troco a mensagem, proclamação da palavra para a pregação do evangelho, porque é esse o foco que a igreja, que o culto precisa ter, a pregação do evangelho. Gente, eu gosto muito de pregar no Novo Testamento. Eu prego no Antigo Testamento e tal, mas isso aí é um gosto. Isso aí também um desejo e uma preferência. E às vezes outros gostam, tem uma preferência a mais para o Antigo Testamento. Mas todos os dois testamentos, eles são base para nós pregarmos. Agora a gente precisa tomar cuidado com aquilo no Antigo Testamento que não tem como fazer uma semelhança com a igreja, entende? Então a gente tem que tomar apenas cuidado com isso. Existem questões no Antigo Testamento que não é muito simples assim de tentar fazer uma comparação com a igreja, como se a igreja cabesse ali naquele texto. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, mas a igreja, ela precisa priorizar, valorizar a importância, reconhecer a importância da pregação do evangelho. Como é que então aqueles homens pregavam se ainda o evangelho não tinha sido construído? Eles usavam a Bíblia antiga, mais a tradução grega do Antigo Testamento. Eles pregavam o que ouviram de Jesus, porque daí é que vai ser construído os 4 evangelhos. Então eles pregavam a Bíblia 70, ou seja, a Septuaginta, a maioria das citações que nós temos no Novo Testamento, do Antigo Testamento, é a partir da 70, da Bíblia grega. Tem da Bíblia hebraica também, mas a maioria é da Bíblia grega. Então a gente precisa entender isso. Eles tinham essa Bíblia para usar. Então eles usavam o Antigo Testamento. E aí, lá na exegese, a gente fala dos 3 sentidos que a Bíblia tem. A Bíblia tem um sentido literal, sentido espiritual e o sentido pleno. O que é o sentido literal? A Bíblia é o que ela está escrita, está lá, é literal. O que é espiritual? Existe sim o sentido literal. Por exemplo, a crucificação, a ressurreição é espiritual? Claro que é, mas tem todo o seu sentido literal, porque aconteceu na história. A crucificação de Jesus é fato real, mas ela tem o seu lado espiritual. E tem o seu sentido pleno. Qual é o sentido pleno da Escritura? Todo o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento total do Antigo Testamento. Então a gente precisa entender dentro dessa perspectiva. Uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos, para vocês, desculpa que falar irmãos, é porque a gente está tão próximo, mesmo nessa distância. Deixa eu dizer uma coisa, é preferível, aí também é gosto, mas é preferível chamar lá o outro testamento de Antigo Testamento. É velho, parece que é uma coisa que caiu em desuso. Então a minha pergunta é: você usa coisa velha ou usa coisa antiga? O seu carro é velho ou o seu carro é antigo? Então o Antigo Testamento, eu acho que uma linguagem, assim, uma pronúncia mais adequada seria realmente chamar a outra aliança, a primeira aliança, de Antiga Aliança ou Antigo Testamento, e o Novo Testamento a gente já tem o nome, Novo Testamento ou Segunda Aliança e tal. Aí faço uma pergunta aqui e nós vamos entrar depois dela nessa pergunta. Qual é a ideia que se tem de um homem de Deus? Qual é a ideia que se tem de uma mulher de Deus, tá? Homem aqui sem gênero, homem aqui é como antropos no sentido de humanidade. Então, qual é a ideia que se tem de um homem de Deus, ou seja, de um ser crente, masculino ou feminino? Qual é a ideia que se tem dessa pessoa como homem de Deus ou mulher de Deus? Deixa essa pergunta que a gente vai trabalhando essa. Primeira grande sessão, ministério da palavra e o seu propósito. A pregação como proclamação.
Então, a pregação como proclamação pode ser definida com 2 verbos gregos. Eu só defini aqui coisa básica. Katangelo, que significa trazer a palavra para alguém, publicar, manifestar, anunciar. Também tem uma perspectiva também dos profetas. Então, e a outra é o queriço. Queriço, que é ser um arauto ou pregoeiro público, fazer proclamação por um arauto, e no Novo Testamento, proclamar, anunciar publicamente, publicar. Então você vê que os dois são quase sinônimos em alguns aspectos, mas com perspectivas diferentes. Então realmente o queriço tem aí a raiz também do querix, que significa mensageiro, arauto, querigma, mensagem. Então você tem o mensageiro, o pregador, a mensagem, o que proclamar, o anunciar. Então a pregação seria dentro de um contexto do Novo Testamento, com esses 2 verbos, porque existem outras, aqui eu falei katangelo, mas tem o angelo também, que é anunciar, transmitir a mensagem. O katangela, que é um verbo composto de uma preposição e com verbo. Então, essa é a ideia que a gente tem com esses 2 verbos para falar sobre o anúncio, a pregação. Aqui já podemos responder a pergunta da introdução. A ideia de um homem de Deus é que ele vai e ouve a palavra de Deus e transmite ao seu povo da mesma forma que ouviu da boca do Senhor. Os exemplos mais emblemáticos são as mensagens proféticas. Veio a mim a palavra do Senhor. Também Moisés, quando ele diz, olha, vocês fiquem aí, que eu vou lá falar com Deus a respeito do que vocês estão me perguntando. E ele ouvia o que Deus falava e anunciava, trazia a mensagem. Então aqui, eu vou até adiantar, mas tem uma frase que eu coloco aqui nesta lição. Quem está preocupado com a sua imagem, não está preocupado em transmitir a mensagem de Deus, porque nem sempre transmitir a mensagem de Deus significa que eu vou ser aceito, que eu vou ser aplaudido, que as pessoas vão me elogiar, que as pessoas vão me chamar de novo. Agora, se eu estou preocupado com a minha imagem, aí sim, com o meu estereótipo, com minhas indumentárias, com minha forma de falar, ou seja, na imagem no sentido pleno, se eu estou preocupado com isso, eu não estou preocupado em ouvir aquilo que Deus falou comigo. Segundo subtópico, o caso emblemático de Lídia. Em Atos 16:14, temos a seguinte leitura. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que é uma das 7 igrejas lá do Apocalipse, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui eu quero sublinhar até essa frase aqui, ó, o Senhor, ela nos ouvia, ela servia a Deus e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta. Então a pregação, ela tem que permitir que Deus abra o coração das pessoas. Esse caso não é o único na Bíblia. Nós temos o caso dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus não se revela, fala, depois eles convidam Jesus para ir para a casa deles. Estando na casa deles, Jesus vai e parte o pão, eles reconhecem, ele desaparece, e eles diziam, não é que quando ele falava, o nosso coração saltava, palpitava, como se estivesse em chama, em fogo. Então a palavra, ela precisa arder no coração do ouvinte, seja ele crente, seja ele não crente, e aquela empolgação, aquela fé. Eu falo para os alunos aqui que eles precisam, a pregação é a sua identidade. Aí eu falo para você, eu não sou muito favorável à compra de esboço, de livro de esboço, do esboço preparado, eu não sou a favor disso.
Ajuda? Pode até ajudar, mas a pregação tem que ser a sua identidade. A pregação tem que ser a sua vivência. A pregação tem que ser quem você é. Se você está feliz, você está criando a sua pregação na felicidade. Se você está em algum sofrimento, sua mensagem está em cima do seu sofrimento, não em cima de alguém que passou por alguma coisa ou que recebeu aquela iluminação, mas você. Então você é capaz de criar a sua mensagem. Você é capaz de criar a sua pregação. E acima de tudo, gente, crer naquilo que se prega, acreditar de todo o coração, ter a perspectiva da fé na mente, no coração, quando você estiver ali pregando, porque isso também vai incendiar os corações da pessoa. E claro que o Espírito Santo, com a unção que ele coloca nos lábios daquele que proclama, aí também a mensagem chega ao coração dessa pessoa. Se ela vai endurecer o coração ou não, a nossa responsabilidade é a transmissão da palavra com fé, com perspectiva de responsabilidade, com a graça do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vai fazer o que for necessário, e também as pessoas precisam abrir o coração. Então a gente precisa entender isso. Esse deve ser o objetivo principal da pregação, a salvação de almas. O proclamador do evangelho deve deixar que Deus lhe use de maneira a aclarar os corações perdidos para compreender a mensagem divina. Gente, é necessário que a gente fale com clareza, é necessário que a gente fale até no português, um português claro, não precisa falar difícil. Eu aprendi uma frase que dizia, fale aos simples que o doutor entende. Então o simples, se ele te entender, o doutor vai te entender com facilidade. Então não queira fazer presepadas com palavras difíceis, dependendo de onde você está. Às vezes você não precisa nem usar o termo, a palavra no grego, aí tu fala o nome, a palavra grega, a palavra hebraica. Não, apenas você diz, gente, essa palavra aqui lá na língua original significa isso. Você já vai direto para o português, você simplifica. Agora, se você está numa palestra, se você está numa conferência que é de Bíblia, de ensinamento ou coisa parecida, aí você tem mais tempo, mais liberdade para isso, porque o público é próprio para isso. Mas no culto, o público que está lá é crente e não crente, e as pessoas que vão lá vão para ouvir uma resposta, vão para se arrepender, vão para aceitar Jesus, ou apenas para participar do culto. Mas quantos não só participar, hoje não são até pastores de igreja? Quantos que não foram só para acompanhar um amigo e hoje não estão lá junto com esse amigo, com essa amiga? Então é importante a pregação dentro desse contexto e o mais simples possível para que a gente possa alcançar os corações. Até o próprio texto do Novo Testamento, nem todo ele tem um grego rebuscado, assim, melhor falando, rebuscado, um texto mais bonito. Tem textos gregos no Novo Testamento que é simples, que é básico, entendeu? E as pessoas até falam que o básico... Não, gente, o básico é o importante. É igual, por exemplo, o meu carro é um carro básico, mas tem roda, tem pneu, tem aro, tem motor, tem porta, ele anda, ele te leva. Então é isso, o básico, porque ele é o necessário. Agora, quando vem com outras coisas mais, aí ele foge do básico, mas é o carro que tem mais aparatos, que tem bem mais coisas, acessórios, também te leva para o mesmo lugar que o carro básico te leva. Você pode até chegar primeiro, mas o carro básico chega. Assim também é a pregação, assim é a palavra. Depende muito do ambiente. A gente tem que pesquisar o ambiente, estudar o ambiente, para poder transmitir a palavra que alcance a todas as pessoas. A pregação como instrução, porque aí você tem o povo não crente e você tem o povo crente. Eu já mudei mensagem por ver que tinha gente crente ali, porque a igreja não era tão grande, você consegue identificar. E também era uma igreja conhecida, e às vezes até na minha igreja, minha aqui é no sentido afetivo, então até na igreja que eu dirijo, às vezes eu mudei mensagem para poder alcançar essa pessoa que não é crente, e as mensagens também instrutivas, que são para aquelas pessoas que já estão em Cristo. O ministério terreno de Jesus, ele tinha 3 esferas: a pregação da palavra, o ensino e as obras de milagres e curas, incluindo os exorcismos, porque os exorcismos também faziam parte dessas obras milagrosas.
Os evangelhos e as cartas, tanto as de Paulo como as universais, foram escritos com o propósito de instruir os crentes a conhecer e crer no Filho de Deus. João mesmo diz: estas coisas, pois, foram escritas para que creiais, e crendo que Jesus é o Cristo, tenhais a vida eterna. Então o Evangelho de João foi escrito para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Então é essa a perspectiva. Na atualidade, não deve ser diferente, pois a proclamação como ensino alimenta o rebanho e faz com que todos cresçam na graça e no conhecimento. Se nós queremos ter crentes fundamentados com a estrutura, ensinamento da palavra e a partir da pregação. Então não é porque não tem, só tem crente que eu não vou pregar. Então a pregação para crente, ela é mais instrutiva, ela vai trazer conhecimento. E quando não tem o não crente, ela precisa ser evangelística, anunciar Jesus para essa pessoa ou essas pessoas. O certo é Jesus estar no centro da mensagem. Esse é o certo. Jesus precisa estar no centro da mensagem. O ministério da palavra e a sua importância. Segundo tópico, ou o grande tópico. Subtópico 1, a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 12, 8 e 10, é possível ver os dons que são de elocuções e proclamação, porque ali tem a revelação, tem a palavra, ciência da palavra de sabedoria. Então você tem nesses dois versículos dons que tem a ver com a elocução, com anunciar, com falar. A palavra na igreja serve para edificação dos santos. Como todos sabemos, ela serve para edificar, consolar e exortar. Ou seja, mesmo a palavra, se ela também tiver uma perspectiva profética, ou se ela não tiver também uma perspectiva profética, ela consola, ela exorta e ela edifica. Então, se nós trabalharmos essas três áreas, porque em um único culto pode haver gente que precisa de edificação, pode haver gente que precisa de consolação e pode haver gente que precisa de exortação. E às vezes em uma pregação, em uma mesma mensagem, você consola, exorta e edifica, porque você tem um período para transmitir essa mensagem e dentro do contexto dessa mensagem talvez existam partes ali exortativas e as pessoas vão entender que Deus está falando desta forma porque ela está precisando ser exortada. Então, tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. Então, eu preciso transmitir uma mensagem que edifique a igreja. Gente, no mundo pentecostal, existem aí alguns segmentos do mundo pentecostal que aí fala que é vaso de concerto, varão de concerto, aí chamam de chicote, de espada, assim, para falar do termo exortação. Gente, palavra é palavra, pregação é pregação, e ela tem esses três prismas: consolar, edificar e exortar. Então não tem esse negócio de vaso de concerto, não tem é pregação, é transmissão da palavra, até porque vaso não conserta ninguém, vaso tem que ser consertado, então às vezes ele tem que ser quebrado para depois ser refeito, porque não pode ficar tendo problema. Então na verdade nós somos instrumentos, o pregador, a pregadora. E outra coisa, a gente não tem que ficar dizendo do pregador: meu Deus, que homem profundo, que mulher profunda. Não, é a palavra. É a palavra que é profunda. É a palavra que fala mais do que aquilo que o homem consegue compreender ou o que ele precisa ouvir. O homem tem o seu limite. A palavra supera esses limites. A palavra vai além desses limites. Ela sabe discernir todo o pensamento. Ela é como uma espada afiada, aguda. Ela é afiada nos dois gumes dela. Então ela entra, vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e sabe discernir todo o pensamento. Então não importa
importa qual seja o pensamento, a palavra tem poder para isso. Então a mensagem, ela vai edificar, ela vai fazer com que o crente saia daquela noite, daquela manhã, daquela tarde, seja qual for o horário do culto, ela vai sair dali cheia do Espírito Santo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu já preguei em trem, dentro de trem, Rio de Janeiro, já preguei em plataformas de trem, já preguei em ônibus, já preguei debaixo de viaduto, já preguei em praça pública, isso sem microfone, sem caixa de som, isso a gente pregava, era uma coisa linda, era maravilhoso. Uma vez eu vi uma opção de gente aceitando Jesus de joelho na plataforma de trem, ali em São Cristóvão. Quem conhece ou quem nunca ouviu falar vai ouvir agora. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro chamado São Cristóvão, e a gente ia para lá todo sábado. Eu ia para lá, eu tinha meus 18, 19 anos, eu ia para lá pregar, gente, e aí pedia para pregar. Alguns até ficavam assim: não, você não pode pregar não, você tem que voltar para casa e aprender mais um pouco para voltar. Eu falei: não, eu vim para pregar, eu vou pregar. Aí me dava a oportunidade, eu pregava. Então a pregação é isso, e a gente pregava com aquela empolgação, porque novo ainda também na igreja, aí chegando recém na igreja, aquela vontade de ganhar todo mundo para Jesus, que eu ainda não perdi isso, porque eu fico me preocupado, falo: Senhor, como é que eu vou ganhar tanta gente, tanta pessoa para ganhar, e eu não tenho, me sinto incapaz. Hoje eu ainda tenho esse sentimento, eu me sinto incapaz de ganhar todo mundo. Mas aí o que às vezes consola é a própria Sagrada Escritura: uma alma vale mais do que o mundo todo. Então eu sei que você não tem como ganhar todo mundo, mas busque ganhar uma alma, busque conquistar uma vida para Jesus, e você vai ver o seu trabalho sendo realizado. Então a gente precisa passar por essa terra, no nosso ministério, tendo títulos ou não, tendo ministério da igreja ou não, mas você ganhar pelo menos uma alma, fazer com que essa alma aceite a Jesus através da proclamação da tua palavra. Claro que a gente não pode esquecer aqui da proclamação silenciosa, da pregação sem palavra, da pregação sem voz. Qual é a pregação silenciosa? A pregação sem voz. Seu trabalho, sua faculdade, sua escola, na sua família. Você não fala, mas você vive a mensagem. Você não prega Jesus, mas Jesus prega através de você. A sua vida é uma inteira pregação, e isso também é pregação. Agora, é claro que como aqui o contexto da lição é o culto, então tem que haver a proclamação. Aí sim é um anúncio, mas isso fica aqui claro, porque a gente tem o outro lado também da moeda. Tem a proclamação silenciosa, porque você está ali transmitindo a mensagem, mas no culto ela precisa ser clara, ela precisa ser explicada, ela precisa fazer com que as pessoas sejam exortadas, sejam edificadas, e assim nós vamos ter igrejas abençoadas, igrejas fortes, igrejas maduras, igrejas fortalecidas. Então vamos transmitir a palavra. Formação de valores. Então o tópico dessa lição dessa agora, do segundo tópico, o ministério da palavra e a sua importância, ou seja, a sua importância na edificação da igreja. E agora, a sua importância na formação de valores. Aí eu coloquei uma frase também, que eu peguei de um livro na época da minha faculdade: não basta apenas ser um frequentador de igreja e levar o nome de cristão, é preciso ter uma mente cristã em um mundo sem Deus. E essa consciência é formada a partir da palavra ministrada por homens e mulheres compromissados com Deus e com a igreja. Também ministrada por homens que não só proclamam, que não só pregam, mas que também tenham mentes cristãs no mundo sem Deus. Ou seja, é estar neste mundo, é entender toda a dinâmica do mundo, mas saber que sua mente é cristã, é uma mente que tem Deus. E aí Deus vai direcionar o que é para se concordar ou não concordar. Então, essas pessoas que frequentam a igreja, algumas vão para ter uma consciência tranquila: não, estou indo para a igreja, eu estou bem. Mas não, precisa estar no mundo, mas com uma mente cristã, uma mente voltada para a palavra. E como é que o crente, e como é que o frequentador, o seguidor, vai ter uma mente cristã? A partir da palavra, a partir da mensagem. A mensagem vai podando, a mensagem vai tirando
os excessos. Quantos de nós, que hoje já estamos um tempo grande já na igreja, que a gente ouviu, caramba, que mensagem, olha, eu não vou fazer mais isso, olha, para mim era certo, e eu não sabia que isso era errado, e assim a gente vai aprendendo, né? Porque infelizmente nem todo mundo na igreja lê a Bíblia, e aí o trabalho é do pregador, o trabalho é do pastor que proclama, que ensina, e aí ele vai ensinando, e esse é o nosso papel, de proclamar, e as pessoas vão se conscientizando, meu Deus, eu precisava realmente ouvir essa mensagem. Então, logo, Deus vai trabalhando, vai moldando, se a pessoa deixar-se ser moldada a partir da palavra, a partir da mensagem. E aí as pessoas vão se conscientizando que elas precisam não só ser frequentadoras, não só ser crentes, mas ter uma mente cristã. Como diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação aqui, ó, do vosso entendimento. E Paulo também diz, vós tendes a mente de Cristo e sabeis tudo. Então a nossa mente não é mais mundana, nossa mente não pertence mais a esse mundo, é uma mente agora repleta por Cristo, é uma mente agora que precisa ser cristã, dentro dos parâmetros cristãos, e isso tudo vem a partir da palavra de Deus. A cultura mundana, nada contribui para os santos do Senhor. Por esse motivo, os valores cristãos devem sempre ser lembrados e ensinados por meio da palavra, para que tenhamos forças para vencer os modismos da atualidade. Cada época tem os seus modismos, e hoje nós temos os nossos modismos. Um deles, por exemplo, na pregação, são os coaches. Esse é o modismo da atualidade. Coach. São mensagens que aliviam só o ego, que só satisfazem a mente, o consciente, mas não traz um confronto, e isso a gente vai falar já já. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Olha o que eu coloquei. Em João 17, 15 e 16, lemos: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. São 2 versículos pequenininhos, gente. No capítulo 17. Não peço que os tire do mundo, e nós estamos aqui, mas que os livre do mal. Aqui, ó, mente cristã no mundo sem Deus. Estamos aqui num mundo sem Deus, não somos dele, mas a consciência, a mente está transformada. Não são do mundo, estamos aqui, mas não somos do mundo. Como Jesus também do mundo não é. Deus tem um propósito para os seus aqui na terra. A proclamação do Evangelho. Mas sem mistura, sem se embaraçar com as coisas dessa vida. A igreja está no mundo, mas não pertence a ele. Vive diferente, age diferente e tem uma perspectiva diferente da realidade. Estamos aqui, porém nosso final não será aqui, gente. Eu não estou cuidando de uma igreja que vai viver nessa terra. Eu não estou cuidando de uma igreja que vai habitar aqui para sempre. Eu não prego para um povo que eles precisam ter esperança do aqui e do agora. Claro que a gente vai ter vida com abundância, ela já começa aqui. Mas vida com abundância porque Jesus está em nós. Não por causa de prosperidade, riqueza, isso tudo pode ser conquistado. Isso tudo, não estou dizendo que não é e que não deve. A gente pode conquistar sim. Salmo diz isso, que Deus deu a terra para o homem conquistar. Então a gente tem poder para conquistá-lo. Mas o nosso tesouro não é isso. Não está aqui o nosso tesouro. Pois a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então o nosso tesouro tem que estar lá. Então eu não crio uma igreja, não cuido de uma igreja para viver aqui. Porque se nós esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Então precisamos tomar cuidado e proclamar o Evangelho sempre olhando para a vinda do Senhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para levar o seu povo para uma terra que não é essa, onde não tem pecado, não tem roubo, não tem traça, não tem choro, não tem tristeza, não tem dor. Esse é o objetivo da mensagem. Terceiro grande tópico, essa aqui só tem 2 subtópicos: o ministério da palavra e a sua fundamentação. Primeiro, deve ser cristocêntrico. Mais uma vez voltamos à pergunta feita lá na introdução:
qual é a ideia que se tem de um homem de Deus? Quanto mais a igreja souber quem é Jesus, mais ela saberá quem ela é. A pregação deve apresentar a Jesus como o Filho de Deus, como Senhor e Salvador de qualquer pessoa e perdoador de todos os pecados. Mensagem sem o dono da mensagem estar presente não é mensagem cristocêntrica. Mensagem que não é mensagem sem o dono da mensagem estar presente na mensagem. Eu fiz isso de propósito. Mensagem sem o dono da mensagem estar presente na mensagem não é mensagem cristocêntrica. Então Jesus precisa estar aí, ele tem que estar presente na mensagem. O exemplo mais claro de uma genuína pregação é a de Estevão em Atos capítulo 7. O homem vem vindo desde Abraão, e vem. Ele não fala desde Abraão sem ser cristocêntrico, porque a ideia que ele tem de falar de Abraão até Jesus, ele ainda diz, ao qual vocês crucificaram, que vocês mataram, ou seja, já está sendo cristocêntrico desde Abraão, porque ele faz intencionalmente falar desde Abraão até chegar em Jesus, porque Jesus é descendente de Abraão, porque Jesus é maior do que Abraão, porque ele diz isso. Então Estevão, ele vem fazendo uma exposição cristocêntrica desde o Antigo Testamento, mesmo falando os personagens, porque todos esses personagens que ele fala, que ele anuncia, ele já anuncia com o objetivo cristológico. É isso que eu quero dizer. Você pode pregar Abraão, por exemplo, eu prego Abraão na perspectiva de Paulo. Tudo bem que eu vou lá na introdução, falo do Abraão do Gênesis, mas o Abraão que eu transmito é o Abraão de Paulo, que está ali em Romanos capítulo 4, versículo 18. Eu vou ali, porque Abraão crendo, tendo esperança contra toda esperança, e aí eu vou pregando ali e abordando a fé, já uma fé a partir do Novo Testamento. Então você tem a junção da fé veterotestamentária para a pregação neotestamentária. Então, gente, é muito importante a gente ter essa capacidade de fazer esse link e já pegar desde o Antigo até o Novo Testamento. E aí, a frase que eu falei para vocês, que eu já até coloquei ela, falei, não posso, eu vou ter que já falar ela. Então a frase para reflexão: quem está preocupado com a sua imagem não está preocupado com o que Deus quer falar com o povo. Se preocupe mais com Deus e esqueça da sua imagem. Não estou falando de se arrumar, estou falando de o que vão achar de mim, o que vão pensar e tal. Se você estiver preocupado com isso, você não está preocupado com o que Deus vai falar. Nem sempre o que Deus quer falar traz aplauso, elogio, você vai voltar. Se preocupe com isso não, se preocupe com o que Deus quer falar com o povo. Deve ser bíblico, ou seja, a pregação deve ser bíblica. Lucas, ao criar o seu evangelho, disse que sua pesquisa foi minuciosa e que ele buscou trazer dados a respeito de Jesus desde o seu nascimento até a sua assunção ao céu. Ou seja, olha aí a mensagem do evangelho. Ela é bíblica, ele buscou, ele foi lá. A pregação não é a pregação da palavra, ela não foi o seu objeto principal. Não, a pregação precisa ser o objeto principal. Ela precisa levar a Bíblia como seu objeto primário. Os profetas diziam: e veio a mim a palavra do Senhor. Não podemos trocar a mensagem por coach e nem por mensageiros ou mensagens de autoajuda, mas sim é necessário uma pregação que nos confronta, que nos aponte o caminho certo a seguir, e esse caminho é Jesus Cristo. Andemos nele, gente. Andemos nele. Então, a pregação, ela não é uma pregação se não tiver aí a palavra dentro dela. Então, ela precisa ter a palavra, ela precisa ter a mensagem. Sem isso, a gente não vai conseguir transmitir a mensagem. Concluindo aqui minha aula, a igreja só será infalível se permanecer na verdadeira proclamação da palavra. Caso contrário, ela falha e todos deixam de ouvir a perfeita voz de Deus. A pregação deve ser e ter seu compromisso com a verdade e com Jesus, pois ele é
a verdade que liberta. Gente, vamos ser fiéis à pregação, fiéis à palavra, fiéis à mensagem. Vamos jogar por terra anacronismo, vamos jogar por terra pensamentos de hoje para naquela época, vamos deixar de lado esse negócio de vou fazer uma conjectura. Tenha compromisso com a palavra, tenha compromisso com a mensagem e seja um pregador da verdade. Que o culto venha chegar ao seu ápice com Deus falando verdadeiramente aos nossos corações. Deus abençoe. Rádio Sky Irene, um abraço.